Boa tarde. Hoje, segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Sobrinho da governadora é detido por suspeita de envolvimento em esquema fraudulento de compras online. Dupla mata usuário de drogas em São Gonçalo do Amarante. Detran realiza maior apreensão de carteiras de motorista por causa da lei seca. Ceará Mirim é a primeira cidade do estado descredenciada do programa Mais Médico. O pesquisador Fred Nicolau, da Fundação Rampa, é o entrevistado desta segunda-feira. Agora, no RN Acontece. Um sobrinho da governadora Rosalba foi detido na delegacia de defraudações por suspeita de envolvimento em esquema de compras online com cartões de crédito clonados. A reportagem é de Rayane Guedes. A investigação conduzida aqui pela Delegacia de Defraudações investigava uma suspeita de uso de cartão clonado para efetuar compras pela internet. Uma empresa que vende material de academia havia denunciado que estava fazendo entregas a compras feitas aqui em Natal e que o pagamento não estava sendo efetuado porque os cartões apresentados no momento da compra eram clonados. A Delegacia de Investigações então solicitou o acompanhamento de uma dessas entregas que aconteceu nesta sexta-feira. O chefe de investigações acompanhou este caminhão que ia entregar uma bicicleta ergométrica. A entrega foi feita na casa de José Luiz Ciarline. Ele é sobrinho da governadora Rosalba Ciarline. Ele foi conduzido aqui até a Delegacia de Defraudações para explicar por que estava recebendo um material cuja compra era feita com um cartão clonado. José Luiz falou que apenas havia recebido o material a pedido de um amigo e que não havia nenhuma relação dele com a compra e com esses cartões clonados. Ele citou o nome desse amigo, que foi convocado aqui até a Delegacia de Defraudações e prestou depoimento também dizendo que não sabia que esses cartões eram clonados. A polícia agora coleta informações dos computadores dos demais envolvidos. Rayane Guedes, de volta para os estúdios. Dupla mata usuário de drogas em São Gonçalo do Amarante. Desta vez, a vítima foi Johnny Erison do Nascimento Soares, de 23 anos. Ele foi morto a tiros na noite de ontem, próximo da casa onde morava, na rua Pedro de Alcântara Cavalcante. Segundo testemunhas, 2 homens chegaram de moto. Sem qualquer conversa, o que estava na garupa sacou uma arma e atirou várias vezes no rapaz, atingindo o rapaz no tórax e na cabeça. A vítima era usuário de drogas. A polícia não tem pistas dos assassinos. Pensando em um trânsito pacífico, a Prefeitura de Natal, junto à Secretaria de Mobilidade Urbana, está capacitando motociclistas sobre pilotagem consciente. Pensando na redução do número de acidentes, a CEMOB abre inscrições para treinamentos sobre pilotagem consciente com o aumento da frota de motocicletas, motonetas e ciclomotores circulando na cidade. A Prefeitura de Natal, junto à Secretaria de Mobilidade Urbana, informa que o treinamento vai ser realizado em parceria com uma empresa não governamental. Hoje, o Natal está passando por uma situação bem interessante com o quantitativo de veículos, né? Carro, moto, caminhões, ônibus. E a utilização da moto hoje é muito importante a gente poder utilizar equipamento de segurança, como capacete, saber utilizar, fazer uma frenagem de forma correta, as curvas, enfim, essa necessidade de a gente ser mais consciente no trânsito. A capacitação ainda conta com conhecimento técnico, teórico e prático sobre o trânsito, além de legislação visando melhorar uma convivência harmoniosa entre os demais veículos. Nesta primeira etapa do programa, estão previstas 350 vagas, distribuídas em turmas de 35 alunos. A abertura oficial vai ser no dia 18 de fevereiro, a partir das 9h30 da manhã, no Norte Shopping, com a primeira turma. São programadas também turmas para março, abril e maio. As inscrições serão gratuitas e podem ser realizadas na rua Esplanada Silva Jardim, com a Amino Afonso, na Ribeira. Devido à necessidade da gente, como piloto, né, a gente trabalha no dia a dia, no ramo, né, de pilotagem, que também faz parte da concessionária. Então é de extrema importância que a gente também, da parte de supervisão, parte de gerência, a gente tem esse conhecimento técnico também, que a gente possa transmitir a segurança para os nossos clientes, né, e os nossos amigos que estão presentes. O candidato interessado deve levar uma cópia da Carteira Nacional de Habilitação na categoria A.
E o Detran divulgou hoje o balanço das operações fiscalizatórias desenvolvidas pelo órgão no primeiro mês de 2014. Ao todo, em 7 blitzen realizadas entre 1º de janeiro e 1º de fevereiro, 441 condutores tiveram habilitação apreendida por causa da lei seca. A última blitz do Detran ocorreu na madrugada da sexta para o sábado, neste final de semana, quando foi registrada a maior apreensão de carteiras de habilitação neste ano, em uma única operação. 103 habilitações apreendidas, das quais 26 caracterizadas como crime. Muita gente foi parar na delegacia. Portanto, se for beber, não dirija. A cadeia. Avanços na luta contra uma doença que tem poucos sintomas, mas pode matar. Novas drogas para combater a hepatite C devem chegar ao Brasil nos próximos meses. A reportagem é de Olívia Freitas. Basta uma amostra de sangue e em 5 minutos o resultado está pronto. Hoje é simples identificar a hepatite C, mas no início da década de 90, Vanderly recebeu o diagnóstico de uma doença que poucos conheciam. Não se sabia que tipo de hepatite era, mas na época só tinha A e a B. Ela decidiu retomar os cuidados e começar o tratamento em 2011. Eu tenho dores constantes de cabeça, tenho náusea, eu tenho muita fraqueza física. Conviver com os fortes efeitos colaterais da medicação faz parte da rotina dos pacientes que aprendem a lidar com uma doença capaz de se desenvolver sem apresentar sintomas. A hepatite C é transmitida no contato com sangue contaminado. Estima-se que 3 milhões de brasileiros estejam infectados. A hepatite C é uma das poucas doenças consideradas crônicas que tem cura. Para isso, 2 fatores são fundamentais. Primeiro, o acesso ao diagnóstico precoce. Depois, a utilização de medicamentos cada vez mais modernos e eficazes no combate ao vírus. Novas drogas chegaram ao mercado com a promessa de reduzir o tratamento, eliminar efeitos colaterais e aumentar a estatística de cura de 50% para cerca de 100% dos pacientes. A mais recente é o Sofosbuvir, aprovada esta semana pela União Europeia e em dezembro nos Estados Unidos. Mas muitos desses medicamentos ainda são caros. O tratamento chega a custar R$200 mil. Este médico explica que o governo vai ter que ajudar a reduzir os preços e facilitar o acesso dos pacientes e espera que isso não demore. 2014 e 2015 é um período bastante razoável para que tenhamos como possibilidade da disponibilidade desses remédios. O último exame feito por Vanderly não detectou mais o vírus, mas a confirmação da cura só vai chegar depois de 5 anos de acompanhamento. Ela sonha com o dia em que a doença vai ser vencida com facilidade. Como você tomar um remédio para gripe. Sabe, opa, tô com hepatite C, legal, vai lá, compra esse remedinho, toma 6 meses, você tá tranquilo. Vamos aos destaques das revistas semanais do Brasil. Nesta segunda-feira, a revista Veja traz aqui na sua capa: O Homem Venceu a Máquina. Como o diretor José Padilha, de Tropa de Elite, dobrou Hollywood e fez de Robocop um filme brasileiro de 140 milhões de dólares. É o novo sucesso blockbuster nos cinemas. Época traz aqui a Copa do Mundo em destaque. O Risco Copa. Violências nos protestos, obras pela metade, preços que assustam, os desafios a superar para garantir a festa gloriosa que desejamos. É o destaque de Época. A Isto É traz aqui na sua manchete principal a revolução na queima de calorias. É o destaque da revista Época. A ciência descobre novas estratégias para acelerar o metabolismo do organismo. Saiba quais são os testes genéticos que mostram como cada pessoa gasta sua energia. As bactérias que ajudam a emagrecer. Destaque de Época. Isto é Dinheiro, traz aqui. Jorge Paulo Lemann embarca mais 1 bilhão no Submarino Vermelho. Faz sentido? O milionário brasileiro mais pop do mundo e 6 sócios, eles estão investindo aqui na B2W, dona das Americanas e também do Submarino, que só dá prejuízo, né? Entenda a estratégia. Aliás, ele está dizendo aqui que o Submarino só dá prejuízo. Então, a aposta de Jorge Paulo Lemann e dos sócios, né? O Marcel Teles e o Beto Sucupira, o destaque da Isto É. E nesta segunda-feira,
3 de fevereiro, o portal de notícias No Minuto destaca: Dilma Rousseff diz que o país perdeu seu maior documentarista. A presidenta lamentou a morte do cineasta Eduardo Coutinho, aos 81 anos, assassinado a facadas na manhã de ontem em casa, no bairro da Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro. O filho é o principal acusado deste crime bárbaro. Também é destaque no Minuto: ex-secretário estadual de Educação é condenado por contratar verbalmente serviço de transporte. Hudson Brandão de Araújo terá que pagar multa de R$10 mil pela contratação de serviço de transporte estudantil com dispensa das formalidades legais. Também destaque no Minuto: ingressos já estão disponíveis para a partida entre América e Vitória pela Copa do Nordeste. O jogo será realizado na próxima quarta-feira, dia 5, no tapete da Arena das Dunas, em partida válida pela 6ª rodada do Nordestão. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir: políticos voltam ao trabalho hoje em Brasília. Presidente Dilma empossa 4 novos ministros. Ceará Mirim é a primeira cidade do estado descredenciada do programa Mais Médicos, hein? Eu volto em instantes com o RN Acontece. Os políticos voltam ao trabalho em Brasília, pelo menos deveriam. Hoje começa oficialmente o ano legislativo e também o ano judiciário no país. A presidente Dilma Rousseff deu posse a novos ministros e o Supremo Tribunal Federal segue analisando os pedidos condenados do mensalão. A reportagem é de Rinaldo de Oliveira. Num encontro só divulgado horas depois de ter acontecido, Dilma Rousseff convidou Arthur Quioro para o Ministério da Saúde. Atual secretário em São Bernardo do Campo, ele é uma aposta do ex-presidente Lula. Os governistas consideram a saúde como uma das vitrines para a campanha, tanto que uma das recomendações de Dilma Rousseff ao novo ministro foi não descuidar do programa Mais Médicos. O Ministério não vai parar porque a presidenta Dilma vai escolher o melhor substituto para o Ministério não parar. A reforma na esplanada ainda não está totalmente pronta. Pelo menos 9 dos 39 ministros serão candidatos nas eleições deste ano e vão deixar os cargos. Alexandre Padilha será substituído por Arthur Quioro. Aloysio Mercadante deixa a educação e vai para a Casa Civil no lugar de Gleisi Hoffmann. Na vaga dele entra um técnico, José Henrique Paim. Fernando Pimentel sai do desenvolvimento e o empresário Josué Gomes da Silva, filho do ex-vice-presidente José de Alencar, deve ficar com o posto. Os nomes para os outros cargos ainda estão sendo negociados com os partidos aliados. Um dos objetivos da reforma é aumentar o tempo de propaganda eleitoral da chapa de Dilma Rousseff. A presidente precisa acomodar outros aliados, como o PROS e o PSD. O PMDB tem 5 ministérios. Infelizmente tivemos um problema técnico e não mostramos a matéria que eu chamei, que é o retorno do ano legislativo e também judiciário em Brasília. Olha, este ano será um ano animado para os políticos. É ano da eleição. O Congresso Nacional, que reinicia seus trabalhos hoje, vai parar no mês de julho, quando será dada a largada da campanha eleitoral. Produção que é boa? Nada, hein? Vamos ver muita enrolação dos políticos. Os políticos estão preocupados com os votos que podem ganhar ou perder na eleição. É a sobrevivência deles que está em jogo. Dilma impulsou hoje de manhã 4 novos ministros da Saúde, Educação, Casa Civil e também na Comunicação. Equipe para tocar o ano eleitoral, técnicos que deverão sair em caso de segundo mandato, porque, em se tratando de primeiro escalão, o Ministério é lugar de político, com partido com representação no Congresso Nacional. E o Judiciário segue na via crucis do mensalão. Falar em mensalão, próximo de completar 3 meses na prisão, José Disseu, ex-ministro da Casa Civil, demonstra descontentamento com a sua situação e quer sair de trás das grades, nem que seja com uma tornozeleira eletrônica. Ele pediu isso aos advogados. Os advogados de Disseu também ouviram dele que a redução da pena por leitura de livros vem sendo descumprida. A lei penal garante 4 dias a menos de detenção por cada livro lido. O ex-ministro cumpre pena de 7 anos e 11 meses no regime semiaberto. Mas o pedido para trabalhar tem se arrastado
após a denúncia de que ele teria usado um telefone celular no presídio, o que é proibido. José Disseu pediu transferência do presídio da Papuda, no Distrito Federal, para o Centro de Progressão Penitenciária, em Brasília, onde será obrigado a dormir. Durante o dia, José Disseu pretende trabalhar na biblioteca de um escritório de advocacia. A defesa dele vai pedir ainda para que ele passe a cada 15 dias um final de semana em casa. Mais médicos, a falta de estrutura no trabalho fez o município de Ceará-Mirim perder profissionais enviados pelo programa Mais Médicos do governo federal. A cidade foi a primeira a ser descredenciada no estado e no país. Veja a reportagem. A partir desta semana, a população do município de Ceará-Mirim vai ficar com 3 médicos a menos à disposição para atendimentos. O município foi o primeiro do Rio Grande do Norte a ser descredenciado do programa federal Mais Médicos. Agora sem médico, falar meio difícil, mas dava para entender. E agora sem médico não sei o que fazer, não. A suspensão no atendimento se deve à falta de condições de trabalho para os profissionais. O médico espanhol que atendia neste posto, por exemplo, era obrigado a trabalhar em uma sala que não possui nem mesmo iluminação adequada. A própria estrutura do prédio mostrava riscos. Mesmo com tantos problemas, as funcionárias contam que a sala de espera ficava lotada desde o início da manhã, com consultas agendadas. Apesar da boa procura dos pacientes pelo atendimento do médico, muitas vezes era preciso esperar por horas. O motorista que trazia o médico estrangeiro até o posto de saúde não aparecia. E na hora de ir embora, era preciso que o médico pegasse uma carona com uma funcionária do posto, porque não tinha transporte para voltar para casa. De acordo com a cartilha do Ministério da Saúde, é obrigação das prefeituras oferecer transporte, moradia e um auxílio à alimentação aos profissionais pagos pelo programa Mais Médicos. Como nem todos os pontos eram cumpridos, o município de Ceará-Mirim foi denunciado. Uma notificação do Ministério foi emitida em outubro do ano passado, mas até hoje nada foi feito. Janine lamenta a saída do médico. A gente não pode ficar sem médico. Eu tenho uma filhinha pequena que precisa de acompanhamento, infelizmente não tem médico, né? E o único que tinha ainda foi embora, vai prejudicar muito aqui. Dona Lucimar se consultou há menos de uma semana e planejava o retorno. Eu consultei só uma vez, mas eu gostei. Os exames que até que ele passou, que eu ia trazer para ele ver o resultado, aí agora eu já não vou mais, porque como é que eu vou trazer para ele ver se ele já foi embora? Isto é uma vergonha para o povo de Ceará-Mirim. Os serviços básicos já não funcionam. E quando há um convênio deste porte com o governo federal, a cidade é descredenciada. A primeira do estado, a primeira do país. Isto é lamentável. Quem sofre com isso? Quem? População, que fica sem assistência médica no município. Isto é o sinal mais claro da falência do serviço público em Ceará-Mirim. Não vou entrar numa disputa que seja uma aventura. Se todas as lideranças do PMDB, dos partidos da aliança estiverem comigo, eu aceito ser candidato. Mas se houver insatisfação da parte de alguém, eu não vou contrariar, não serei candidato. Esta declaração é atribuída ao ex-senador Fernando Bezerra, cotado para ser o candidato do PMDB ao governo nas eleições deste ano. Segundo o post do blogueiro Robson Pires, o xerife lá de Caicó, e que foi destaque também no portal nominuto.com. Fernando Bezerra não compareceu a 2 eventos recentes do PMDB, o encontro de mídias sociais do partido, com a presença do presidente nacional da legenda, senador Valdir Raup, e a reunião da executiva estadual na semana passada. A ausência do empresário tem gerado muita especulação sobre a escolha do candidato do PMDB. Olha, só há uma forma de o PT abrir mão da candidatura de Fátima Bezerra ao Senado da República. Se Henrique Eduardo Alves for candidato ao governo e negociar com o PT Nacional a eleição de um petista para presidir a Câmara dos Deputados no próximo biênio. Esta articulação em Brasília pode matar o projeto majoritário do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Norte. Neste cenário, Fátima Bezerra se volta para a sua
reeleição à Câmara dos Deputados e o PT tentará dobrar sua participação na Assembleia Legislativa. E poderá ser acomodado na vaga de vice ou na primeira suplência do Senado. O PT norte rio-grandense prioriza a pré-candidatura de Fátima Bezerra, mas sabe que não terá grande chance de ficar isolado numa chapa puro sangue ou uma aliança com pequenas legendas. O PT do Rio Grande do Norte sempre sonhou com a candidatura de Fátima Bezerra numa aliança com o PMDB e tendo como candidato ao governo o ministro Garibaldi Alves Filho. O PT ainda sonha com esta aliança, mas isto está cada vez mais difícil porque, eleitoralmente, o PMDB prefere Vilma de Faria, do PSB. O PMDB quer Vilma por perto para reduzir o risco de derrota num projeto majoritário. Ao PT resta, mais uma vez, um papel de coadjuvante. A articulação de uma eventual candidatura de Henrique Eduardo Alves ao governo envolvendo o PT se dará em Brasília. Se o atual presidente da Câmara fechar com o PT para fazer seu sucessor na Câmara dos Deputados, os petistas do Rio Grande do Norte não terão argumentos para enfrentar o possível rolo compressor da Executiva Nacional. Para o PT Nacional, a eleição do Rio Grande do Norte não é motivo de preocupação, de grande preocupação. O jogo pesado está em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Se pintar uma cadeira no Senado de um petista do Rio Grande do Norte, beleza. Se não der, paciência. Olha só, se você fez o vestibular UNP Zona Norte da última vez, você tem mais uma chance. A UNP está abrindo uma nova unidade da UNP, né, no Norte Shopping, na estação, no Shopping Estação, e você ainda pode estudar lá esse ano. Isto é que é uma oportunidade para você. Então, a única universidade privada do estado ao seu lado. Sua segunda chance de conquistar o sucesso profissional é agora. Se você mora na Zona Norte e quer estudar administração, ciências contábeis, gestão comercial, logística ou gestão de recursos, aproveite. Os melhores colocados ganham bolsa de até 100%, hein? Vestibular na Zona Norte de Natal, no Shopping Estação. A prova é dia 9 de fevereiro, na unidade UNP do Shopping Estação. Faça agora mesmo sua inscrição, www.unp.br. Tem também o telefone, 3215 1234. UNP, única como você. No próximo bloco eu vou entrevistar o pesquisador Fred Nicolau, da Fundação Rampa. O Museu da Rampa está sendo construído, mas o acervo do museu é uma incógnita. Eu volto em instantes, o RN acontece. O Museu da Rampa está sendo construído aqui em Natal. Ele vai servir para resgatar um dos momentos mais marcantes da história do Rio Grande do Norte no século passado. A presença dos americanos em Natal e o encontro dos presidentes, o brasileiro Getúlio Vargas e o norte-americano Franklin Delano Roosevelt, ocorrido em 1943 em Natal. Vamos ter o museu, mas o acervo é uma incógnita. Meu convidado hoje é o pesquisador Fred Nicolau, da Fundação Rampa. Boa tarde, Fred. Boa tarde. O que esperar desse museu da Rampa que está sendo construído, mas que ninguém sabe ainda qual o acervo? Pois é, o projeto é muito bonito, né? Vai ficar muito legal. A gente visitou lá a obra. Agora, o que a gente soube pelo pessoal que está gerindo a obra é que eles vão tentar deixar uma parte pronta até a época da Copa. Porque surgiu a seguinte preocupação: como os Estados Unidos vai jogar aqui em Natal, eles queriam ter alguma exposição montada para quando esses turistas americanos, ou até as autoridades americanas que virão na abertura desse jogo inicial, visitassem e vissem, né? Aquela história comum entre os dois países, né? Sim. Então, teve uma reunião lá na Rampa dia 7, várias pessoas foram convidadas, eu fui uma delas, né? A gente olhou a obra, o pessoal da engenharia, da arquitetura, da construção, estava falando sobre ter uma parte pronta, né? E eu sugeri para a Isaura, né, que é a secretária da Cultura, que a Rampa... Isaura Rosado, né? Porque ali sempre foi da Secretaria Estadual do Turismo.
Eu acho que com a saída do secretário do Turismo, agora quem deve ter se preocupado, encampado, passou para a parte de cultura. Era o Renato Fernandes, secretário estadual do Turismo. Ele saiu agora no começo do ano, inclusive o governo ainda não anunciou o substituto dele, está previsto para essa semana. Era ele que estava tocando essa parte mais... Até o ano passado era ele. Então a gente sempre conversava com ele, com o adjunto dele, e o George, e de mais ou menos julho até agora a gente não conversou mais com ninguém, né? Porque quando foi agosto, saiu uma matéria no jornal, saiu uma matéria na televisão e depois saiu no jornal, né, no dia 1º e dia 15 de agosto, dizendo que o governo estava procurando uma empresa que quisesse gerir o espaço da rampa, criando lá um polo turístico e que eles estariam aguardando propostas de empresas que quisessem gerir aquele espaço, inclusive da Fundação Rampa. Agora a Fundação Rampa não tem um centavo. Não tem funcionário. Como que a Fundação Rampa vai fazer uma proposta para gerir um espaço cultural e ter uma empresa ali dentro? Então, desde o meio do ano, a gente largou mão disso e falou, olha, a gente não tem condição de fazer proposta para nada, não tem condição de gerir um espaço, não tem condição de contratar gente, então vamos deixar isso para lá. Quer dizer que a ideia do governo era entregar a Fundação Rampa? Não, o espaço da rampa, não a Fundação Rampa, são duas coisas separadas. Não, eu sei, mas a rampa, né, que está sendo o Museu da Rampa, né? Isso. Entregar a Fundação, mas vocês teriam que tocar o projeto, virar empresário, tocar o projeto, investir nesse projeto. Então né? a gente largou mão. Ano passado, a partir de agosto que saiu isso, a gente nunca mais falou com ninguém, ninguém nunca mais falou com a gente, aquilo ficou para lá, deixou para lá. Quando foi agora em janeiro, teve essa reunião, pelo visto não vai mais ser nada daquilo lá. Agora parece que é o Estado mesmo que vai fazer o museu e vai gerir, pelo menos é o que parece. E eles chamaram a gente, né? Como chamaram várias outras pessoas, e a secretária Isaura me perguntou sobre o acervo da Fundação. A Fundação, que foi criada em 2001, ela tinha um pequeno acervo dela, né? Esse acervo estava perdido. Recentemente, acho que há um ano atrás no máximo, encontraram o que existia do museu que a Fundação Rampa já teve na Rampa, porque o endereço da Fundação Rampa é na Rampa. Certo. Ali já teve um museu da Fundação Rampa, isso há, sei lá, 5, 6 anos. Priscas Eras. Isso, eu nem sei quando foi, eu não estava aqui na época. Esse museu tinha um material da Força Aérea e tinha alguma coisa que era da Fundação. Eu vi esse material agora que acharam, praticamente não tem nada assim. Tem umas 20 fotografias, tem umas revistas antigas, mas não tem nada. Mas a Fundação Rampa, que você compõe juntamente com outros abnegados que querem resgatar essa história, esse momento histórico aqui em Natal, tem um acervo. Esse acervo vai para o Museu da Rampa? Então, eu propus o seguinte, já que desde o começo está dito que a Fundação Rampa participaria, que esse material, eu me propus, né? Se colocou à disposição. Para que, uma vez que a Fundação está parada de atividade, eu não estou fazendo nada, que eu fosse colocado, integrado a esse projeto para trabalhar para o Estado e eu entregaria esse museu funcionando com toda a informação que a gente já tem, que colheu nesses últimos 10 anos. E esse material que eu tenho, colocaria lá com o material da Fundação e de repente até o material do Augusto também. Aliás, um projeto que você, você fala Augusto Maranhão, né? Que é também um estudioso e faz parte da Fundação Rampa. Fred, mas você desde o início colaborou com este projeto do Museu Rampa, porque o governo foi buscar com você algumas informações e algum acervo para justificar o pedido de empréstimo junto à Caixa Econômica para construir a obra física. Né? A empresa que ganhou o projeto, que ganhou a licitação para bolar o projeto, né? Ela não tinha subsídios históricos ou fotografias, ou não tinha nada para justificar. Né? Certo. Então eles acabaram procurando várias instituições no Estado e ninguém também tinha e vieram até a gente. Eu tinha esse material, fotos antigas, até fiz um tipo de um livrinho contando todo o progresso daquela área, o que veio primeiro, o que veio depois, fotos, desenhos, né? E eles usaram isso de subsídio para enviar o projeto para a Caixa Econômica, né? Tanto que no dia da assinatura do projeto a Fundação Rampa foi chamada para assinar junto, né? E eu acredito que do que a gente sabe, né, de quem tem algum material histórico, principalmente ligado a essa parte dos americanos, a gente tem mais material com relação a isso daí. Então, quer dizer, o acervo que vocês têm seria suficiente para... sim, claro. Para compor não só o acervo, mas os contatos que a gente já veio
fazendo nos últimos anos nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, na França. Você esteve nos Estados Unidos? Estive nos Estados Unidos, na Europa na França, também, né? Tenho muito contato com o pessoal italiano, né? Aquele livro que a gente escreveu uns 4 anos atrás, quem mandou todas as fotos foi o pessoal italiano. Então ele tem muito contato na Itália, na França, na Alemanha e nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos. Estive lá agora, o ano passado, né? E eles estão muito interessados, isso é o que é interessante, eles, americanos, estão muito mais interessados e provocando mais que tem esse museu aqui. Porque eles querem vir aqui ver. E é uma parte da história deles, né? Durante um período, né? Período da Segunda Guerra. Para eles. Importantíssimo para eles, estratégico, né? E Natal teve isso, Natal Parnamirim, né? Porque eu levei um material daqui, mostrei para eles lá nos Estados Unidos que teve isso no Brasil, eles ficaram maravilhados porque eles não sabiam. Todo mundo sabe que teve dia D, todo mundo sabe que teve lá Okinawa, a bomba atômica, mas não ninguém sabe dessa base. Quando viu isso daqui, eles ficaram maravilhados. E é uma história que precisa ser contada, porque gerações de potiguares não conhecem, né? Quer dizer, as pessoas não conhecem direito essa história. Quer dizer, a presença dos americanos aqui no Rio Grande do Norte, não só em Parnamirim, mas em Natal, e o encontro entre os dois presidentes, que completou o ano passado 60 anos, né? Foi em 1943 e no ano passado completou 60 anos, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, inclusive esse ano, foi há uns dias atrás, a data, 28 de janeiro, a gente já não fez nada, porque realmente a fundação está parada, né? Ela veio funcionando nos últimos anos porque a gente pagava para ela existir. Né? Até o pessoal às vezes na rua fala assim, assistiu o programa de vocês lá na fundação. Eu falo, o programa é do Augusto. Porque muita gente acha que a fundação está cheia de dinheiro, está até pondo programa de televisão. Não. Aliás, esse programa foi exibido muito tempo na TV No Minuto. Isso. E também fez parte do conteúdo do portal nominuto.com. E também como iniciativa de colaborar com esse projeto que, segundo conta aqui o Fred, o pesquisador Fred Nicolau, não conta com ajuda de governo. Não, né? A gente que paga. Vocês chegaram a tentar inserir o projeto, que é um projeto cultural, de memória, dentro de alguma lei de incentivo? Não, pelo seguinte, como o espaço físico da rampa estava com o governo, a gente não tinha como chegar e falar, vou apresentar um projeto para a gente ir para lá, porque a gente não podia ir mais para lá, não era nosso. Né? Já foi um dia, mas não era mais. Então, como o Estado ia fazer esse museu e reforma, e estava lá no projeto da Caixa, que a Fundação Rampa participaria dele, então, na realidade, a gente ficou esperando isso acontecer. Né? Até agora, a gente não. E qual é a previsão para a entrega da obra física do Museu da Rampa, você que esteve recentemente lá? Olha, eu acho que vai ser só depois da Copa. Depois da Copa? Eu acho. Mas não querem preparar uma parte para a Copa? Eu sugeri o seguinte para a Isaura, eu falei para a Isaura Rosada. A professora Isaura Rosada. Isso, eu sugeri o seguinte para ela, para ter uma exposição pronta, funcionando, montada, para começo de junho, a gente tem que começar agora. Então a gente começa agora, já monta toda a exposição, coloca em outro lugar, que pode ser o Centro Cultural da Zona Norte, por exemplo, que é um lugar muito bonito. Ou a Arena das Dunas, né? Isso, deixa montado lá. Quando a rampa ficar pronta, ou quando esse pedaço da rampa, que ficaria pronto até maio, estiver disponível, a gente pega todo esse material e coloca lá. Agora, se for esperar o prédio ficar pronto, para aí então, aí não dá mais tempo. Qual o acervo da Fundação Rampa? Do que compõe, além de fotos, filmes? Esse material que tinha da Fundação, que ele ficou perdido muitos anos, ele deve ter uns 20 e poucos quadrinhos emoldurados com fotos antigas de aviões. Ele tem algumas revistas antigas em guarda. Isso o antigo, mas eu falo da Fundação Rampa. Esse material moderno nosso é um material que a gente que comprou. Isso que é interessante, que até o Augusto fala, porque às vezes o pessoal imagina... Aquisição particular de vocês. Isso, porque a Fundação não tem dinheiro. Mas o que é que compõe? Só para o nosso telespectador ter ideia. O que eu tenho mais? Eu tenho vários álbuns de fotos de veteranos americanos que moraram em Natal. Então tem muita foto da cidade de Natal. Roupas, tem motor de avião, né? Augusto tem motor de avião, tem fardas, tem capacetes, tem medalhas. Nós temos cartas, né? São coisas que com o tempo a gente foi adquirindo. Né? A gente tem, como tem muito contato nos Estados Unidos, várias pessoas lá que encontram alguma coisa que é do Brasil, eles avisam a gente. Manda para cá. É isso aí. Eu conversei com o Fred Nicolau, da Fundação Rampa, pesquisador, está aqui há 10 anos no Rio Grande do Norte, inclusive dedicado a este assunto. Fred, eu vou ficar torcendo aqui para que dê tudo certo e que você faça parte desse projeto do Museu da Rampa, viu? Muito obrigado.
O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise logo mais no portal No Minuto. Gostaria de mandar um abraço para o juiz federal Ivan Lira. Um abraço também para o empresário Francisco Alves, doutor Chiquinho. Um abraço também para Renato Souza, turma que acompanha nosso noticiário. Obrigado pela audiência. Eu espero você amanhã aqui na Band. Até amanhã.